João foi mergulhado em óleo fervente, mas algo impossível aconteceu. Imagine ser condenado à morte da pior maneira possível, jogado vivo em um caldeirão de óleo fervente, onde o calor extremo devoraria sua pele e seus ossos em questão de segundos. Essa seria uma sentença sem escapatória para qualquer ser humano. Mas e se eu te dissesse que alguém passou exatamente por isso e saiu de lá intacto? Pois essa é a inacreditável história do apóstolo João, o homem que deveria ter sido reduzido a cinzas, mas que emergiu sem uma única queimadura, diante dos olhos de uma multidão aterrorizada. O que aconteceu naquele dia desafia toda a lógica humana. Teria sido um milagre, um erro da história ou uma prova inquestionável do poder divino? Fique comigo até o final deste vídeo, porque essa história vai mexer com você. A ascensão de um inimigo perigoso. O século I foi um dos períodos mais sangrentos para os seguidores de Cristo. O Império Romano via o cristianismo como uma ameaça, porque sua mensagem desafiava as autoridades dos imperadores, que se consideravam deuses. Um dos piores perseguidores foi Domiciano, um imperador cruel e impiedoso. Ele odiava os cristãos e fazia de tudo para exterminá-los. Sob seu governo, igrejas foram destruídas, milhares de cristãos foram mortos e líderes da fé foram caçados sem piedade. Mas havia um homem que se tornava um problema maior do que qualquer outro: João, o apóstolo de Jesus. João era o último dos 12 discípulos vivos e se tornara uma das maiores referências para os cristãos da época. Suas pregações se espalhavam e por onde passava, mais e mais pessoas aceitavam a mensagem de Cristo. Isso enfureceu Domiciano, que decidiu dar um fim definitivo a João. A sentença de morte. João foi capturado pelos soldados romanos e levado a julgamento. Diante do tribunal imperial, ele foi acusado de desrespeitar as leis romanas e espalhar uma religião proibida. Domiciano queria um exemplo. Ele não queria apenas matar João, ele queria transformá-lo em um aviso para todos os cristãos. E foi então que ele decretou uma sentença terrível. João seria lançado em um caldeirão de óleo fervente no meio da cidade de Roma, para que todos vissem sua morte dolorosa. A notícia se espalhou rapidamente. No dia da execução, uma multidão se reuniu para assistir. Muitos estavam ali por curiosidade, outros por sadismo, mas alguns estavam com o coração aflito. Os cristãos sabiam que aquele era o seu maior líder, um homem de Deus. Os guardas acenderam as chamas sob o caldeirão. O óleo começou a ferver, borbulhando como lava derretida. O cheiro de fumaça tomou conta do ar. A multidão ficou em silêncio quando os soldados trouxeram João, já idoso, para ser lançado no óleo fervente. Mas ninguém poderia prever o que aconteceria a seguir. O momento impossível! Os guardas empurraram João para dentro do caldeirão. A multidão esperava ouvir gritos de agonia, ver o corpo se dissolver sob o calor implacável. Mas, em vez disso, um silêncio assustador tomou conta do lugar. João estava lá, dentro do óleo fervente, mas não gritava, não agonizava, não demonstrava dor alguma. Na verdade, ele parecia tranquilo. Os soldados se entreolhavam, confusos. O próprio imperador, observando a cena de longe, se levantou de sua cadeira sem entender o que estava acontecendo. O calor deveria ter derretido sua pele, mas João estava intacto, nenhuma queimadura, nenhuma bolha na pele. Como isso era possível? Era como se o fogo não tivesse poder sobre ele. A multidão, antes sedenta por um espetáculo de dor, agora estava completamente em choque. Alguns começaram a gritar, outros caíram de joelhos. Alguns fugiram, acreditando que João era um ser divino ou um espírito imortal. Mas o que estava acontecendo ali não era magia, não era sorte, não era um truque, era um milagre. O que o imperador fez depois? Domiciano ficou furioso. Como João poderia ter sobrevivido a algo assim? Ele não podia acreditar no que via, mas ao mesmo tempo ele estava com medo.
Se João não podia ser queimado vivo, então talvez os cristãos realmente tivessem razão. Talvez houvesse um Deus poderoso os protegendo. Mas mesmo com esse medo em seu coração, o imperador decidiu que João não poderia continuar entre o povo. Se ele não podia matá-lo, ao menos poderia afastá-lo para sempre. Então, João foi exilado em uma ilha deserta chamada Patmos. E foi justamente lá, naquele isolamento forçado, que algo ainda maior aconteceu. A revelação que mudou o mundo. Se Domiciano pensou que exilar João acabaria com sua influência, ele estava terrivelmente enganado. Na ilha de Patmos, João recebeu visões incríveis. Ele viu o futuro da humanidade, o fim dos tempos e a volta de Cristo. Foi ali que ele escreveu um dos livros mais misteriosos e poderosos da Bíblia, o Apocalipse. Se ele não tivesse sido exilado, talvez nunca tivesse escrito essas revelações. O que parecia ser um castigo mortal se transformou na maior contribuição que ele poderia ter deixado para a humanidade. E séculos depois, suas palavras continuam ecoando, alertando, ensinando e revelando os planos de Deus para o fim dos tempos. Concluímos que o poder de Deus é maior que qualquer força humana. A história do apóstolo João nos ensina uma lição poderosa. Quando Deus tem um propósito na sua vida, nada pode te destruir. O Império Romano, a maior potência daquela época, tentou silenciá-lo, mas falhou. Eles o prenderam, o perseguiram e até tentaram matá-lo de forma cruel, mas Deus o preservou. O fogo não o queimou, o óleo fervente não o destruiu. Nenhuma tortura foi capaz de impedir aquilo que Deus já havia determinado para ele. Isso nos mostra que não importa o tamanho da provação que enfrentamos, quando estamos sob a proteção do Senhor, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. João foi testemunha viva desse poder, e essa mesma promessa se estende até os dias de hoje. Muitas vezes nos sentimos como João, cercados por desafios, injustiças e situações impossíveis de suportar. Mas lembre-se, o Deus que livrou João do óleo fervente é o mesmo Deus que está ao seu lado. Ele continua operando milagres, fortalecendo aqueles que confiam nele e abrindo caminhos onde não há saída. E agora eu te pergunto, você já conhecia essa história? O que acha desse milagre incrível? Quero muito saber sua opinião, então comenta aqui embaixo. E antes de sair, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Renovo em Cristo e ativar o sininho para continuar recebendo mais curiosidades bíblicas, como essa. E tem mais um vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo. Corre lá assistir e fortaleça ainda mais sua fé. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima. Yay, Fire!